Ah. Prezados amigos e irmãos em Cristo Jesus, Deus nos concede mais um privilégio de estarmos entrando no Hangout e vou pedir aos irmãos que fechem seus microfones, por favor, para não dar retorno. E nós estamos entrando no ar para discutir um problema sobre o filme Noé 2014, e a gente ficou naquela expectativa. Será que vai ser um filme para divulgar a palavra de Deus? De repente a Hollywood se converteu, a Universal, e agora vão fazer um filme para exaltar a palavra de Deus. Mas nós vamos ver os comentários aqui, vou mostrar para os irmãos, para que vocês tenham uma ideia do que está acontecendo no mundo. E hoje as coisas, a mídia, irmão, está realmente claro o propósito dela de destruir o evangelho, né? Destruir a palavra de Deus, preparar para a nova ordem mundial, para o governo mundial do anticristo. E então é muito difícil você reter alguma coisa hoje na mídia que seja saudável, né? Agora, a intenção sempre é de enganar. Livros, revistas, CDs, DVDs, tudo isso que está aparecendo aí na mídia, irmão, para a gente, a intenção é de enganar. Eu cito sempre aqui, grave aí na sua Bíblia, Daniel 11, acho que é 25, diz assim, o anticristo, ele vai dominar o mundo sorrateiramente, ou seja, escondidamente, secretamente, através de quê? Do engano. Do engano. Mas então, hoje, a mentira, o Satanás é o pai da mentira. Então, ele tem um valor muito grande, a pregação dele, a mentira, o engano. Então, isso é engano para todo lado, é dentro de casa, é na rua, no local de trabalho, na televisão, no rádio, no sistema religioso, na justiça, na medicina, mas é engano, mentira o tempo inteiro, irmão. Mentira o tempo inteiro. E Jesus falou para as pessoas, e disse assim, e eles não perceberam o que estava acontecendo. Mas nós estamos percebendo, irmão, graças a Deus, há muito tempo, falando sobre tudo isso, e tem repercutido assim, um trabalho muito bom, porque é promessa de Deus que os escolhidos de Deus não seriam enganados, né? Então nós agradecemos muito a Deus essa fidelidade que ele tem para com o povo vamos dizer assim, o povo dele, né? O povo que ele separou, né? Para o evangelho. Então ele nos deu essa certeza que ele faria tudo para que nós não fôssemos enganados. E Satanás, ele diz, se possível, ele enganaria até os escolhidos de Deus. Então é muito importante você ver tudo que você vai ler, uma revista, uma pessoa que vai falar na televisão, ou mesmo que seja um religioso, principalmente religiosos, muito engano, mas muito engano. Isso é um domínio. Então você tem que estar atento para isso. Tudo que você vai ler hoje, você vai ver, vai se ouvir, você tem obrigação de checar e conferir. Que é muito engano, irmão, é muito engano. E eles chegaram até dizer uma vez o seguinte, que a mentira dita 20 vezes, ela vira verdade. Eu vi isso, um pastor falando dentro da igreja, e depois fui saber que ele era grau 33, né? Então, a mentira dita 20 vezes vira verdade. Então, nesse filme de Noé, nós vamos poder analisar, acho que não dá tempo para a gente esgotar o assunto hoje, mas não é analisar só o filme de Noé, é a atitude da mídia no mundo hoje, em todos os lugares, como eles têm trabalhado contra a palavra de Deus. Um propósito incrível de enganar. Eu vou pedir ao... Deixa eu ver quem está aqui. Quem está aqui. Cadê os mais antigos que não estão aparecendo aqui? Quem está aqui? É o Isaac. Oi, Isaac. Tudo bem, meu irmão? Deixa eu ver. Oi, Isaac, tá com o microfone aí? Ô, Pedro. Ô, meu irmão. Bem, tudo bem, prazer em revê-lo, né, aqui conosco. Eu vou pedir que o irmão nos eleve a Deus em oração, abençoando esse estudo que nós estamos fazendo hoje,
para levar a verdade, a informação, para que os escolhidos de Deus não sejam enganados. Agora, quem preferiu o engano, paciência. Nós não vamos matar ninguém que gosta da mentira. Nós não vamos matar ninguém que quer ir para o inferno. Nossa informação sempre foi aqui, levar as informações. Agora, a pessoa que decide, nós oramos para que o Espírito Santo que habita dentro de nós te convença do pecado, do erro. A mentira não te leva à perdição, irmão. O engano te leva ao inferno. Você vai matar, vai roubar, é para o inferno. Você vai ser infeliz aqui e eternamente no inferno. Então nós trabalhamos como servo do Senhor Jesus Cristo com a verdade. Então aqui você pode ouvir o que nós vamos falar aqui, como toda noite nós falamos aqui, é verdade. Verdade, verdade, verdade. Então incomoda aquelas pessoas que querem, poxa, eu estou indo tão feliz para o inferno, no engano, na idolatria, na mentira, no assalto, no roubo, na morte, eu estou nas drogas, eu estou na prostituição, estou infeliz. Agora chega você e conta a verdade para mim. Eles, em vez de gostar da gente, eles ficam com raiva da gente, o que aconteceu com o apóstolo Paulo. Vou me tornar seu inimigo para eu vos contar a verdade? Então, meu irmão, o objetivo dessa oração, que você ore, pedindo que o Espírito Santo abra a mente e o coração do povo brasileiro para entender a verdade. Oremos com o nosso irmão Isaac. Obrigado, Senhor, pelo dia de hoje, que o Senhor possa orientar os trabalhos que se seguem hoje, que o Senhor possa orientar o seu povo no caminho verdadeiro da Tua Palavra, que o Senhor possa vir sempre a despertar o amor que temos que ter pela Tua obra, em Teu nome santo, que assim seja. Vamos direto ao assunto. Eu quero mostrar para os irmãos, o que nós vamos mostrar hoje, não é novidade para a gente. Eu não me lembro o ano, mas foi quando lançaram o Plano Nacional de Direitos Humanos, a versão 3, na época que o Lula era presidente. Então, isso tem assim uns 5, 6 ou 7 anos. Eu vou mostrar o artigo aqui, nós lançamos o fato, acho que é 78, mostrando qual era a atitude que eles estavam voltando aos tempos de Noé. O mundo, os Illuminatis, os banqueiros, essa sociedade secreta estão voltando ao tempo de Noé. Mas qual o propósito disso? E Jesus falou em Mateus 24 que esses últimos tempos seriam como nos tempos de Noé. Ele não falou isso? Pois é, e está acontecendo exatamente isso que Jesus falou. Você vê que, presta atenção, na guerra que fizeram lá contra o Iraque, ninguém observou isso. Eu vou mostrar uma foto do Bush com o Talmud. O Talmud é um livro satânico, irmão, que visa matar, enganar e destruir os cristãos. Assim como foi no tempo de Jesus, que mataram Jesus, os discípulos apóstolos, e o próprio Jesus disse, vós sereis odiados por todos por causa do meu nome, mas quem perseverar até o fim será salvo. Então o Talmud, se vocês puderem ler na internet, descobre alguma coisa, Talmud, e comece a ler. Você vai ver que é praticamente esse livro que nós traduzimos, é Dissipando as Trevas, mostrando o ódio dos cristãos para enganar os cristãos, relacionado à sociedade secreta. Então o grande ganho do Bush, lá no Iraque, não foi só o petróleo, foi pegar o Talmud original que ele tinha lá. Então ele sai assim com o Talmud na mão, desfilando assim como um trunfo, como o Hitler. Disseram que ele tinha a espada que tinha transpassado Jesus, né? Então todos me dizem, quem vai ser o anticristo é quem tiver essa espada que transpassou Jesus. Então os Estados Unidos diz que quando chegaram a literatura aí na internet, está dizendo que eles foram lá onde o Hitler mataram ou suicidaram o Hitler, lá no bunker dele, e pegaram essa lança que estava super escondida, que hoje, teoricamente, não posso afirmar, está com os Estados Unidos, quando ele invadiu a Alemanha. Mas então eles têm esses símbolos dele, a arca, e não sei o que, como se fosse uma coisa importante. Então o Talmud, então eles estão voltando aos tempos de Noé. Isso não é fato. Eu vou mostrar aqui a foto do Bush, com o Talmud na mão. Então escrevi um artigo sobre isso, que está acontecendo hoje no filme de Noé. Vocês vão ver que o filme de Noé é uma destruição da Bíblia. Eles colocam assim, a ficção sobre Noé, eles colocam lá, as pessoas que não conhecem vão entender que o Noé é aquilo.
que a mídia satânica, judaica, maçônica da nova ordem mundial está deturpando a Bíblia, está destruindo. Então, possivelmente, ficarem atentos que vai ser assim a vida inteira. Jesus disse que ia ser assim, então não fiquem com medo. Não é? Nós sabemos que a Arca de Noé, Deus mandou colocar um casal, né, de cada animal lá, e na arca levaram, vou falar isso, no filme não fala nada disso, que o Noé levou 120 anos para fazer a arca, e quem estava com ele, os 3 filhos, Sem, Cã e Jafé, e as 3 noras. Então foram 8 pessoas, a Bíblia é clara, mostra isso, que eram 8 pessoas, acho que em Pedro também confirma isso, 8 pessoas, 4 mais 4, 8 pessoas estavam com Noé na construção da arca. Não é? E o filme deturpa tudo isso, então eram 3 filhos com 3 noras, ele e a esposa. E o filme mostra só um com uma esposa. E aquela história, aí vocês vão ver a ficção, põe um montão de anjos, parece aqueles Transformers, né? Vindo ajudar Noé a construir a arca. E o Tubal-Caim é uma espécie de um homem antigo, do tempo de Adão e Eva, lá do paraíso, aquele toda depois de Adão e Eva pecaram, né? Então, eles são considerados esse cara como o grande mestre da sociedade secreta, né? E no filme ele dá uma importância muito grande a esse cara. E no livro de Noé não fala. Então, eles dão uma importância muito grande a esse Tubal-Caim. As pessoas não sabem disso. Por que parece esse cara lá? Eles dizem que eles fabricavam metais, e que eles eram ricos, e que eles eram conhecidos em ciência, e não sei o quê, que eles eram mestres. Então, eles consideram o primeiro grão-mestre, depois de Adão, né, que consideram também Adão, quando ele se escondeu do pecado, usou o avental, né, de folha. Então, aquela história toda que não está na Bíblia, mas que Satanás conta e vai para as telas de cinema para enganar as pessoas. Então, eu vou mostrar um pouquinho aqui de toda essa coisa que aqui está retratada numa pintura, né? Mas que era mais ou menos isso que Deus tinha feito. Nós vamos voltar a esse assunto que não dá tempo para esgotar. Então, aqui, acho que foi lá não sei se foi na Holanda, um engenheiro reconstruiu a arca nas medidas da Bíblia. E foi mais ou menos isso aí que ele conseguiu chegar ao tamanho. Ela tinha 300 côvados de comprimento, que se dá em torno de 150 metros. Ela tinha 50 côvados de largura, que dá mais ou menos uns 25 metros, e 30 metros de altura, que dá mais ou menos uns 15 metros. Tinha 30 côvados de altura, que dá mais ou menos uma altura de 15 metros. Então, 3 vezes 5, 15, talvez daria uma altura assim, de 5 andares, um edifício assim de 5 andares. Mais ou menos isso, para a gente ter uma ideia da altura, né? E o comprimento é de um quarteirão, é bem grande. E ela é dividida em três andares. Então, tudo isso, obviamente, houve um milagre de Deus, a participação de Deus, aqueles animais, tudo. E nós vamos mostrar que essa arca ainda existe. Ela está lá no Monte Ararat, ó, logo aqui embaixo, vocês estão vendo essa imagem aqui, ó, aqui à minha esquerda, está vendo essa imagem aqui? Comprida aqui, ó. Vou frisar aqui para os irmãos verem. Aqui, ó, começando daqui até desse outro lado, essa imagem aqui é da arca, visto pelo avião. Ela está a 4.000 metros de altura no Monte Ararat. E ela ficou escondida aí há 4.800 anos. Foi analisada a madeira dessa arca e ela é considerada como uma madeira realmente da arca. Cientistas entraram dentro dela, foram pesquisar. Tem os vídeos aí no YouTube que os irmãos podem ver. Eu já coloquei aqui algumas vezes, mas mostrando claramente como esta arca existiu, não é ficção. E você olha ali na redondeza, na época isso é na Turquia hoje, representa o estado lá na Turquia. Você não tem assim grande quantidade de árvores ali por perto. Você não tem essa quantidade de árvore que você vê em outros lugares, né? Então ali você vê como Deus usou essa região e como que foram parar essas madeiras lá em cima, 4.000
metros de altura, lá na neve. Ela está fragmentada, acho que em dois pedaços, essa Arca de Noé. Mas está lá na Turquia, no Monte Ararat, e todas as religiões confirmam isso. Elas aceitam, tanto os países árabes, a Europa, o Brasil, todos os estudiosos confirmaram que realmente a Arca, ela existiu e está lá no topo. Ela foi descoberta depois da Segunda Guerra Mundial, mas tiveram só acesso a ela, foi por volta acho, de 1970, ou por aí nessa fase, 70, 80. E está lá para todo mundo ver. Então o filme não mostra nada dessas realidades, que a Arca foi real, né? Eu vou mostrar só um pouquinho do trabalho que eu fiz. Deixa eu compartilhar a tela aqui com os irmãos. Eu vou botar aqui, adicionar screen, né? Deixa eu ver aqui, adicionar uma tela aqui, espera aí. Deixa eu recortar aqui. Para os irmãos, vou correr, vou fazer isso aqui bem rápido. Espera aí, não, a tela, espera aí, deixa eu tirar isso daqui, não vai ficar bom não, espera aí. Deixa eu ampliar a tela aqui para a letra ficar maior, tá? A letra ficar um pouquinho maior. Agora, acho que vai ficar legal. Deixa eu ver aqui. Mas esse filme eu recomendo até que os irmãos vejam, se vocês quiserem perder tempo, para vocês confirmarem o que nós estamos falando aqui, irmão. Como o interesse da mídia é disseminar o engano. O engano está, assim, uma coisa... eles estão considerando, assim, as pessoas no mundo como de total ignorantes, né? Totalmente ignorantes o que eles estão considerando, porque o que eles estão fazendo com as pessoas, irmão, é uma coisa, assim, muito séria. Vou ficar aqui no cantinho, ver se dá para eu ler e mostrar aqui alguma coisa para os irmãos. Eu vou voltar aqui só para os irmãos verem o início do trabalho que nós fizemos. Olha aqui. Só não dá tempo de... De repente eu posso até fazer esse estudo completo. Na época do Plano Nacional de Direitos Humanos, que nós denunciamos, olha aqui. Fato 78. Lula e aprovação do Plano Nacional de Direitos Humanos. Você lembra que falou, não, mas eu assinei, eu não sabia o que estava assinando, eu assinei sem ler. O maior deboche, irmão, o maior deboche. Como é que o cara assina um livro, olha aqui, na mão dele e do ministro lá que trabalhou com ele, o cara vai assinar um documento tão importante desse, ele disse que não leu. Olha aqui, o livro, o Plano Nacional de Direitos Humanos, com aquela mão espalmada, que eu sempre mostrei assim, ó, a mão espalmada na capa do livro, os 5 dedos assim. O que tem lá dentro desse livro? Exatamente isso que nós estamos denunciando há muitos anos. Paganizar o cristianismo. Segundo, destruir a família. Terceiro, aumentar os impostos para deixar as pessoas escravas. Quarto, destruir o serviço público, hospitais públicos, escolas públicas, vias públicas, polícia pública, destruir tudo que é público para passar para o sistema da sociedade secreta, tudo de graça para eles. E quinto, manter a mente das pessoas ocupadas com coisas imbecis. Então o objetivo dele é deixar as pessoas cada dia mais imbecis, mais ignorantes, mas no engano. Aí Satanás consegue dominar o mundo com facilidade. Então nós vamos mostrar isso que nós já estamos falando isso há muitos anos. Hoje o filme de Noé, aqui vários vídeos na época nós colocamos aqui, ó, falando desse Plano Nacional de Direitos Humanos, irmão. Isso é um absurdo, dar direito às pessoas invadirem a sua terra e você não pode se defender da sua terra. Se você tem um lote lá, um sítio, a pessoa chega lá e invade, você não pode recorrer à justiça. Você tem que esperar eles decidirem se aquilo ali é certo ou errado. Ou seja, você perde o direito da propriedade à terra. Ou seja, os sem terra vão lá para pegar a terra para os banqueiros. É um movimento que faz sentido. Então eles vão mostrando aqui tudo, esse Plano Nacional de Direitos Humanos, tirando tudo do povo para os banqueiros. Aí vem aqui, ó, só não vou ler tudo. As leis de Noé do Talmud babilônico e como estão começando a nortear a legislação e as ações dos governos. Isso que eles estão fazendo aqui, eu já falei para vocês, que foi usado para destruir o Império Romano. O Eduardo Gibbon,
Ele estudou durante 10 anos por que o Império Romano foi destruído se ele não tinha nenhum inimigo grande. Então foi destruído o Império Romano com essas metas. Eles foram infiltrando o Império Romano, como estão destruindo o Brasil, Estados Unidos, a Argentina. Essa tática está sendo usada no mundo inteiro. Mas isso já foi usado nos tempos de Noé. E está lá nesse Talmud. Os irmãos experimentem ler o Talmud, que vocês vão ver como se destruiu, levou à violência, causou uma grande violência, e Deus diz por que Deus destruiu a terra. Está lá em Gênesis, ele diz porque a terra era cheia de violência. A terra era cheia de violência. Aí você pega os livros atuais aqui da maçonaria, né, que falando dos livros, falando aqui sobre as coisas aqui, ó, mostra que esse livro aqui, ó, do Scarlett and the Beast, o terceiro volume, que eles controlam todo o tráfico de droga, as armas, controlam o dinheiro, fazem as guerras, está no volume primeiro, esse livro aqui é o maior, o volume primeiro, controla todas as guerras. Aí você pega, vai lá para a Bíblia, vamos confirmar na Bíblia. Ezequiel 8. Foi o único homem que pregou isso na televisão até hoje, fui eu, irmão. Eu acho isso um absurdo, ninguém mais pregou. Nenhum desses homens que pede dinheiro em nome de Jesus pregaram isso. Ezequiel 8, de 15 a 18, só eu que preguei. Levei lá na RIT TV o Abimael, o ex-maçom grau 33 da Igreja Batista, e mostrou que aquilo lá é o funeral maçônico. E Deus diz, esses que enchem a terra de violência e me irritam. Então, esses mesmos homens estão fazendo a mesma coisa nos tempos de Noé. Está assim na Bíblia, Jesus disse que seria como nos tempos de Noé, e olha aqui, as literaturas deles confirmando. Eu não vou ler tudo isso, irmão, porque eu espero fazer um programa, 1 ou 2 ou 3 ou 4 programas só para a gente ler tudo isso aqui, esse fato que eu já escrevi. Eu já tenho ele pronto há uns 10 anos, eu publiquei, deve ter uns 7 ou 8 anos, falando tudo isso que você está vendo do filme de Noé, de todas essas coisas do Talmud, já está aqui, do livro que nós traduzimos aqui, ó, Dissipando as Trevas, é o mesmo sistema que destruiu lá como é que é, nos tempos de Noé, ó, era o Talmud, o mesmo pessoal do Talmud, da sociedade secreta, do sistema religioso, que destruíram o Império Romano, e está fazendo a mesma coisa hoje. Por isso eu fiz um outro DVD e mostrei lá essas 5 metas deles, assim, eles têm uma mesma ideia. Apocalipse 17, 17. E foi dado à besta que reine para que se cumpra o intento de Deus. E eles têm uma mesma ideia. Satanás não é criativo, irmão. Quem criou o mundo é Deus. Ele que é criativo, que é sábio. Satanás foi botado para fora do céu, um incompetente. Ele leva as pessoas para o engano. Agora, quando as pessoas estão preparadas, conscientes das coisas de Deus, não são enganadas. Então, ele preparou tudo isso aqui para enganar o povo e levar o povo para o inferno. E as pessoas não estão cuidando de buscar a Deus como estava lá em Romanos 1. Por que o povo estava todo destruído lá em Romanos 1? Porque não buscavam o conhecimento de Deus. Então, aqui em Talmud, aqui, nós vamos entrar nisso, só hoje o assunto é o filme, só mostrar para vocês, ó, a feitiçaria da Cabala e do Talmud babilônico servem de base. Eu vou até aumentar aqui um pouquinho, só aqui para os irmãos verem, que não era objetivo mostrar isso aqui agora, né? Mas eu vou ampliar um pouquinho só para os irmãos acompanharem comigo. Só essa introdução, ó. Olha só como isso que nós estamos falando é sério, estamos falando há muito tempo e graças a Deus, mais uma vez confirmando tudo aquilo que nós estamos fazendo. Mais uma vez confirmando tudo. Diz assim, o Pedrosa falou aqui há 8 anos, aquele negócio que estavam fazendo aqui no Plano Nacional de Direitos Humanos, ninguém percebeu a mão espalmada ali no Plano Nacional de Direitos Humanos, a mão espalmada. Eu que percebi e mostrei para a pessoa, e o conteúdo é isso mesmo que está lá dentro. É para impedir a pregação do Evangelho e dos cristãos. Ele dá toda a liberdade aos religiosos. Mas se você pregar o Evangelho, você só vai poder pregar dentro da sua casa. Você não vai poder pregar o Evangelho na rua, proibir os cultos ao ar livre. Então você só pode pregar dentro dos templos. E quem habita lá dentro dos templos? Deus não habita dentro dos templos. Então onde que nós já estamos pregando o Evangelho? Dentro das nossas casas. E olhe lá. Então isso isso é planejado já, irmãos. Você não pode chegar dentro da Igreja Batista, Presbiteriana, Católica, Metodista, Testemunho de Jeová, Mormons, abrir a Bíblia e pregar a Bíblia.
Não pode, porque o que eles estão ensinando é tudo errado. Isso nós estamos mostrando. Só ler essa introdução aqui. Ó. As leis de Noé do Talmud babilônico e como estão começando a nortear as legislações e ações dos governos. Esse Plano Nacional de Direitos Humanos, com a mão espalmada na capa dele, que eu mostrei a foto para vocês, foi baseado nos tempos de Noé. O objetivo deles é criar violência, é causar destruição, para depois eles estabelecerem, entre aspas, a nova ordem mundial, que eles pensam que eles vão estabelecer, mas agora não vai ser assim. Eles vão se autodestruir e vai ser restabelecido o quinto e último império, que é o império de Jesus. Está lá em Daniel. E esse império será eterno e nunca mais haverá outro império. Teve o Império Babilônico, acabou. Teve o Império Medo-Persa, acabou. Teve o Império Grego, acabou. Teve o Império Romano e acabou em 476 depois de Cristo. Depois disso, nós estamos vivendo a era merovingia, né, do barro e do ferro, que surgiram da era merovingia os cavaleiros templários, que viraram a maçonaria francesa, e a Rosa Cruz, que virou maçonaria inglesa. São os dois chifres do bode, o barro e ferro, que nós estamos vivendo há 1538 anos. Então nós estamos a um passo, a um momento, a próxima coisa a acontecer. Vem Jesus com uma pedra angular de esquina, a pedra principal rejeitada pelos construtores. Eu sou o único homem que prega isso. E tem 20 versículos na Bíblia. O que significa a palavra maçom? Construtor. Então, os construtores rejeitaram Jesus, a pedra principal de esquina. Pega os livros da maçonaria. Jesus não é Deus nem filho de Deus. O cristianismo não é a religião da maçonaria. A maçonaria é uma religião satânica que Albert Pike ensina. Instrui todo o alto grau da maçonaria na doutrina luciferiana, que Lúcifer é Deus. Isso não é mais novidade. Estava tudo escondido e através desse nosso ministério nós contamos. Irmão, tudo que tem de novidade, que estava escondido na palavra de Deus aqui no Brasil, não saiu do Silas Malafaia, do Bispo Macedo, do Guilhermino Cunha, do Manuel Ferreira, nem Billy Graham, nem nenhum desses homens. Saiu daqui de nós, da Igreja de Cristo, todas essas revelações. Eles nunca falaram sobre isso. O Silas Malafaia, na entrevista na Rádio Melodia aqui, no final do ano passado, disse: eu sou doido de falar de maçonaria? Eles vão tirar meu programa do ar. Ele está interessado na vaidade dele e fez mais um templo de 6.000 pessoas onde Deus não habita. Eles estão investindo nisso, irmão. É um negócio. Fazendo um negócio do Evangelho. Nós estamos investindo no ser humano, levando a verdade, a informação, para que não sejam enganados. Então, esse Plano Nacional de Direitos Humanos é justamente baseado nas leis de Noé, dos tempos de Noé, para destruir o povo. Viu o que levou lá? É Deus destruiu o povo e está caminhando para isso de novo. E o próprio Jesus confirma isso. Esses últimos tempos será como nos tempos de Noé. Salvaram 8 pessoas só. A feitiçaria da cabala do Talmud babilônico serve de base para a magia negra dos Illuminati. Curiosamente, até mesmo o nazismo do maçom Hitler, né, foi influenciado por esse sistema místico de crenças judaicas, como também todos os demais sistemas ocultistas. Na perspectiva dos árabes, os Estados Unidos estão combatendo os inimigos de Israel no Oriente Médio. O que de fato estão, pois a nova ordem mundial será construída sobre os fundamentos da Cabala e do Talmud babilônico. Não é? Onde foi que criaram a Torre de Babel na Babilônia? Não é? Foi lá. Influências do Talmud nos primeiros banqueiros, os Rothschilds. Aí tem um link que eu coloquei aqui, ó. Tá? Viu? Brasil acima de tudo. Aí mostrando os fatos, tudo isso. Eu vou passar isso aqui, que eu não vou ler isso para vocês agora. Só estou mostrando os fatos. Os Estados Unidos enviaram forças especiais para procurar uma antiga cópia do Talmud, que se chama Debka File, de 8 de maio de 2003. Ele foi lá para buscar esse Talmud. Não foi só o petróleo dos árabes que ele queria, não. E lá onde está a nova ordem mundial dos Estados Unidos, todos os cristãos sabem que o rei Salomão caiu profundamente na idolatria, porque foi influenciado por algumas de suas mulheres pagãs. Entretanto, poucos de nós realmente compreendemos o quão
profundamente, ele caiu no paganismo. Aí vai explicando isso tudo, eu não vou falar a estrela de 6 pontas, que veio a ser chamada de selo de Salomão, irmão. Essa é a estrela de Astarote. Astarote é Satanás. A estrela de Satanás. Astarote significa estrela, o Deus estrela, que é o Bafomete também. Então diz aqui, essa foi uma mensagem clara da elite das sombras e dos sionistas a todos nós, que eles estão no controle total dos Estados Unidos. Isso está claramente promovendo o programa dos sábios de Sião, o protocolo sábio de Sião, né? Para iniciar uma terceira guerra mundial, uma guerra religiosa entre nós, judeus e cristãos, contra os muçulmanos. Ou seja, seria a maçonaria inglesa, que eu já explico isso sempre, de Israel, Estados Unidos, Inglaterra e outros países que têm a maçonaria inglesa, tipo Canadá. Eles todos vão criar essa guerra contra a maçonaria francesa, que é o comunismo, está lá na Rússia, e os países árabes. Entendeu? A terceira guerra mundial tem falado sempre. Então vamos ler um pouquinho aqui sobre as leis de Noé, peça central do Talmud babilônico. Não sei se vai dar tempo da gente ler isso. E aí vocês vão entender por que está esse filme de Noé aí. Eu fui assistir, eu tinha quase certeza que era isso, irmão. Uma coisa para deturpar a vida de Noé é a Bíblia, para deixar o povo enganado. Você vai lá ler na Bíblia, está tudo errado. Esse programa não vai dar para a gente terminar hoje. Nós vamos continuar amanhã e mostrando os erros desse filme, erros grosseiros, com o intuito de te enganar, de deturpar, de destruir a palavra de Deus. Então, isso que nós estamos mostrando aqui é muito claro, é muito evidente, irmão, muito, muito evidente o que está acontecendo aqui. Tá? Deixa eu adiantar aqui um pouquinho. Vamos ler. Eu vou ler um pouco aqui, irmão, porque é muita coisa e não vai dar para a gente ler tudo de uma vez só. E aqui, para mim, fica meio inclinado, fica difícil para eu ler. Deixa eu ver se a gente consegue ler isso. Vai ser meio trabalhoso. Deixa eu só me acomodar aqui, só um momentinho. Deixa eu ver. Espera aqui. Meu irmão, vou ver se eu consigo transmitir alguma coisa daqui. Porque aqui eu abaixei mais um pouquinho, irmão, para eu conseguir ler aqui a tela, né? Para os irmãos entenderem aqui a dificuldade. Tem 3 notebooks, um desktop e um notebook aqui, e fica meio distante. Então vamos ler sobre as leis de Noé. Vocês vão entender como Jesus disse, esses últimos tempos serão como nos tempos de Noé. Nós vimos como aconteceu em Noé, nós vimos como aconteceu no Império Romano, e está acontecendo hoje no Brasil. Aí por que está em Apocalipse 17, 17? Eles têm uma mesma ideia. Isso tudo, só nós que pregamos isso aqui, irmão. Só nós, ninguém fala disso em lugar nenhum. Nenhum desses religiosos, nem Igreja Católica, Batista, Presbiteriana, Metodista, ninguém fala sobre isso, irmão. Só nós que temos falado. Isso que eu fico triste. E o povo quer um engano. Olha só como a coisa é tão real, tão evidente. A lei de Noé, peça central do Talmud babilônico. Opa, deixa eu ver aqui. Deu uma melhorada aqui, acho que agora eu consegui inclinar a tela. Deixa eu ver. Agora dá para eu ler um pouquinho melhor. Olha aqui. Uma das peças centrais do antigo Talmud babilônico é uma série de leis intitulada Leis de Noé. Estou certo que pouquíssimos de vocês já ouviram falar dessas leis pagãs, mas elas estão discretamente formando a base das nossas leis conforme são praticadas hoje. Estão silenciosamente sendo transformadas em lei internacional, aguardando o aparecimento
do anticristo, que as usará para impor a mais terrível ditadura que o mundo já viu. Quem preparou o Plano Nacional de Direitos Humanos 1, 2 e 3? Direitos humanos, irmão, direitos humanos internacional. Até o Plano Nacional de Direitos Humanos 1 e 2, o que ele fez? Foi no tempo do maçom Fernando Henrique Cardoso. O Plano 1 e 2. Até os 18 anos, a pessoa pode matar, pode roubar, pode estuprar, pode traficar, pode abortar, pode assaltar, pode soltar bomba, pode fazer tudo. Só não pode cometer um pecado, um erro, um crime, que é trabalhar. Então, é um incentivo. E quantos por cento dos crimes são punidos aqui no Brasil? 2,5%, 5%, irmão. Isso é o Plano Nacional de Direitos Humanos 1 e 2 que a gente está falando. O irmão Adelso, quando denunciou isso lá no estado do Espírito Santo, sabe o que aconteceu com ele? Ele foi demitido da Igreja Maranata quando ele escreveu O Segredo de Patmos. Colocaram ele para fora da Igreja Maranata, porque ele estava denunciando essas coisas. O Segredo de Patmos, no livro que ele escreveu. Então, isso é uma lei mundial, irmãos, está sendo instalado na Argentina, no Chile, no Uruguai, no Paraguai, na Colômbia, na Venezuela, na Alemanha, na China, na Inglaterra, Estados Unidos, todos os lugares do mundo. É o Plano Nacional de Direitos Humanos, criando a violência. Aí você pega lá, que eu volto a pregar, irmão, foi único, dei credibilidade a nós, a palavra de Deus. Eu sou o único pastor que foi para a televisão e pregou Ezequiel 8, de 15 a 18. Nenhum desses homens tem credibilidade, irmão, porque não dão crédito à palavra de Deus. Ezequiel 8, de 15 a 18 diz, Deus chegou para Ezequiel, eu vou te mostrar a coisa mais leviana, a maior abominação. Sabe onde está? Não é no centro espírita, não é no terreiro de macumba, não é no sambódromo, não é aqui no meio da rua, não é na zona de meretrício. Sabe, Ezequiel, onde está a coisa mais leviana, a maior abominação? Dentro da casa do Senhor. Eu estou falando, naqueles templos onde Deus não habita. Dentro da casa do Senhor. E Ezequiel, mas o que é isso, Senhor? Ele leva um assusto, né? A coisa mais leviana. Ele falou, são 25 anciãos, quer dizer, homens. Lembra do protocolo dos sábios de Sião? São 25 anciãos, de costa para o altar, olhando para o Oriente para adorar o que, Jesus Cristo? Não, o sol. Sabe o que ele disse? Estes homens que adoram o sol, eles enchem a terra de violência e me irritam. Está aqui, o primeiro volume do Scarlet and the Beast. Quase 1.300 páginas aqui. Ó, um livro grossão, irmão. Grossão o livro, é muito grosso o livro. Ó, 1.300 páginas, mostrando que todas as guerras do mundo são feitas entre maçonaria inglesa e francesa, batendo exatamente como está na palavra de Deus. Tudo a gente confirma que está na palavra de Deus é verdade. Aí ele continua o texto dizendo, olha, Ezequiel, esses caras aí, que enchem a terra de violência, que fizeram com que Deus destruísse a terra no tempo de Noé, no tempo da Babilônia, ele diz, ó, eles levam o ramo de acácia ao nariz. Eles levam o ramo de acácia, ou seja, o funeral maçônico. Eles vão dando a volta em torno do caixão. Aí o mestre de cerimônia, que está na cabeceira lá do defunto, enfia a mão dentro do caixão, pega um ramo de acácia, leva o nariz e volta com esse ramo para dentro do caixão. E Deus diz, olha, esses caras, eles enchem a terra de violência, me irritam, mesmo que gritem em alta voz aos meus ouvidos, jamais eu os ouvirei. É isso que Deus está falando, esse pessoal que são os construtores que rejeitaram Jesus, a pedra principal de esquina, que o ex-maçom Saulo, o Paulo, que era Saulo, ele abandonou tudo isso e depois ele disse, agora eu sou o sábio arquiteto, o fundamento que eu ponho é Jesus Cristo e ninguém pode pôr outro fundamento, porque ele abandonou todo o sistema de sociedade secreta judaica, ele era cidadão romano e cidadão judeu, ele abandonou tudo isso e foi para o fundamento que é Jesus Cristo. Entenderam isso muito bem, irmão? Então, esta mesma coisa que aconteceu lá nos tempos de Roma, mataram Jesus, mataram os seus discípulos, os seus apóstolos. Está preparando agora. É o que nós estamos falando aqui, irmão, existe liberdade religiosa, liberdade de sociedade secreta, só não existe liberdade para pregar o evangelho. Olha os canais de televisão, vê esses que se dizem homens de Deus aqui, só constrói templo, que a maçonaria constrói, mas não pregam a palavra de Deus.
Então, isso que nós estamos mostrando aqui para vocês, dele, aconteceu aqui no Brasil e está acontecendo no mundo inteiro. Vamos continuar com o estudo aqui. Ó, agora você pode perguntar, essa série de leis de Noé está afetando os Estados Unidos? Sim, né? Em 20 de março de 1991, o presidente Bush, pai, transformou em lei a resolução conjunta do Congresso, intitulada Resolução Conjunta para designar 26 de março de 1991 como Dia da Educação nos Estados Unidos. O título parece tão inofensivo que ninguém pensaria duas vezes a respeito, se visse, entretanto, essa lei é bastante sinistra em suas implicações. É típico dos planejadores da nova ordem mundial designar palavras, frases e títulos que soam inocentemente para mascarar suas verdadeiras intenções. Que eu disse, o anticristo vai dominar o mundo através de quê? Do engano, da mentira. Agora vamos ver a lei que ele está dizendo aqui. A Lei 102/14 afirma enfaticamente que toda a civilização, desde o início, esteve baseada em uma série de leis chamada de as 7 leis de Noé. O que ele fez lá, o Bush, e chamou em 1991 de leis da educação, nada mais é do que as 7 leis de Noé. E que a gente reduz, elas podem ser reduzidas com as 5 metas dos Illuminati, essas leis. Aposto que você não sabia disso. Provavelmente, você acreditava que a Bíblia Sagrada era a base sobre a qual a civilização estava assentada. O que são as 7 leis de Noé e de onde vieram? Essas 7 leis, supostamente universais, de acordo com a Enciclopédia Americana, página 737, afirmam que são uma designação judaica talmúdica, lá do Talmud, viu? Talmud, um livro que persegue os cristãos, incentiva a morte e perseguição dos cristãos. Esse mesmo dos tempos do Império Romano, que mataram Jesus e a igreja dele. Então, a designação judaica talmúdica de 7 leis bíblicas dadas a Adão e a Noé antes da revelação a Moisés no Monte Sinai. E, consequentemente, estende-se toda a humanidade. Tom Bell informa corretamente que essas leis originaram-se no místico e satânico Talmud babilônico, que nenhum cristão jamais aceitou como escritura divinamente inspirada. De fato, o Talmud é aquela coleção de interpretações humanas do Pentateuco, Gênesis até Deuteronômio, que Jesus combateu vigorosamente. O Talmud era ensinado como equivalente à palavra inspirada de Deus, muito embora o efeito prático de seus ensinos fosse frequentemente oposto, exato ao que Deus pretendia. Irmão, a mesma sociedade secreta que mataram Jesus, os discípulos, o apóstolo, naquela época aqui, ó, as dissipando as trevas que nós traduzimos aqui, é a mesma sociedade, irmão. E ela está aqui, ó, no topo da maçonaria, está aqui, ó, os 9 judeus desconhecidos. A sociedade secreta dos 9 judeus desconhecidos. Está aqui, ó. Tem Lúcifer, ou Baal, ou Gadu, que eles chamam, está aqui no topo. Aí tem os 7 judeus desconhecidos e os 9 judeus desconhecidos, aqui no topo da maçonaria. Olha aqui. Aqui é toda a pirâmide da hierarquia maçônica. Então, a mesma sociedade, por quê? Estão repetindo nos tempos de hoje, estão reproduzindo o que aconteceu lá nos tempos de Noé, que aconteceu no Império Romano contra Jesus Cristo, que o animal que representava o Império Romano era uma besta terrível. O Império Babilônico era representado por um leão. O Império Medo-Persa era representado por um urso. O Império Grego era representado por um leopardo. E o Império Romano era representado por um animal terrível, que ele tinha 7 cabeças, 10 chifres e falava como dragão. Não é? Então, esse animal terrível que matou Jesus e a Igreja de Cristo, nessa época do Império Romano com a sociedade secreta. Baseado em quê? No Talmud que existia naquela época, que o Bush foi resgatar agora, lá nos países árabes. Tá? Então, vamos mostrar aqui.
Então, o Talmud nunca foi palavra de Deus, né? No entanto, a Enciclopédia Americana prossegue com a sua explicação a respeito das leis de Noé. Ao longo dos tempos, os estudiosos viram as leis de Noé como um elo entre o judaísmo e o cristianismo, como normas universais de conduta ética, como um conceito básico de lei internacional ou como uma garantia dos direitos humanos fundamentais para todos. Está vendo aqui, ó, direitos humanos, irmãos? Talmud, direitos humanos, uma entidade que persegue claramente a Jesus Cristo e o povo dele, fundamentais para todos. Esta explicação leva a crer que tanto os judeus como os gentios estão unidos por essas 7 leis. Está vendo aqui, ó? Tanto os judeus quanto os gentios estão unidos por essas 7 leis. Dom Bell informa, a partir de fontes judaicas, que os judeus que vivem de acordo com a Torá estão isentos dessas 7 leis. Em outras palavras, as 7 leis de Noé aplicam-se somente nos gentios. Elas têm a intenção de serem uma substituição aos 10 mandamentos. Neste ponto, precisamos relacionar sucintamente quais são as 7 leis de Moisés. Prepara aí, irmão. Senta aí agora que você vai ver o que eles estão trazendo em ênfase a Noé. E você vai ver muita coisa deturpada aí da Bíblia sobre Noé. Agora você vai ver, vai estar em moda os assuntos sobre Noé. Não praticarás adoração a ídolos. Não blasfemarás contra Deus. Não verterás o sangue inocente de um ser humano, nem de um feto, nem de uma pessoa afligida que tem um tempo limitado de vida. Não praticarás relações bestiais, incestuosas, adúlteras ou homossexuais, nem cometerás estupro. 5. Não furtarás. 6. Estabelecerá leis e corte de justiça que administrem essas leis, incluindo pena de morte para aqueles que matarem, executada apenas se houver uma testemunha ocular. Nota: a lei judaica encontrada em Deuteronômio 17:6 requer a palavra de 2 ou 3 testemunhas antes de alguém possa ser executado. De fato, a última sentença do verso 6 afirma especificamente: pela boca de uma só testemunha não morrerá. Essa deve ser a nossa primeira indicação que essas 7 leis de Noé não são nada mais que uma falsificação da astuta dos 10 mandamentos de Deus. Então eles estão querendo botar isso como os 10 mandamentos de Deus, mas eles estão implicando em várias alterações. Escuta aqui: não praticarás crueldade contra os animais. 7. 4. Agora, a punição por violar alguma dessas leis de Noé está exposta na página 1192 da Enciclopédia Judaica. A violação de qualquer uma dessas 7 leis sujeita o infrator à pena capital por decapitação. Está lá em Apocalipse, como é que vai ser? Essas leis vão botar as leis contra os cristãos. E os cristãos não vão cumprir essas leis, serão decapitados. É o que está na palavra de Deus, não sei se é Apocalipse 22, 8, ou se é 21, versículo 4, que diz que as pessoas que não aceitarem o sinal da besta serão decapitados. Nos Estados Unidos já tem não sei quantas mil guilhotinas já prontas, preparadas lá, naqueles campos de concentração que eles queriam botar as pessoas que iriam morrer que tomassem a vacina H1N1, né? Aí porque a vacina era H1N5, era outra vacina para pessoas, né? Então isso aí foi mudar essa vacina, porque se tomasse a vacina primeira que eles fizeram, ia morrer muita gente. Graças a Deus, Deus nos deu essa libertação. Quem quiser mais informação, é só digitar no Google assim, caso Baxter. Você vai encontrar explicação como eles pretendiam matar as pessoas com essa vacina da gripe suína, não é? Foi uma mentira tremenda, envolveu a Organização Mundial de Saúde, tudo, a justiça, uma coisa assim absurda. Uau! Em outras palavras, se alguém acusar um gentio de violar qualquer uma dessas 7 leis, esse testemunho sozinho é suficiente para decapitar o acusado.
uma pessoa poderá ser executada pela frágil acusação de ser cruel com os animais e com base no falso testemunho de alguém. Se uma pessoa chegar assim, ouviu Pedrosa matando uma galinha ali, ouviu Pedrosa matando um boi, uma vaca, uma pessoa dizer, então Pedrosa agora tem que ser decapitado. Você está vendo como é o perigo da coisa? Você não vai ter direito a uma corte, a um tribunal. Por isso que nos Estados Unidos já foi aprovada a lei marcial. Criaram uma confusão pequenininha lá no Wall Street, porque um número lá pequeno de pessoas fizeram uma greve lá na Rua do Dinheiro, lá nos Estados Unidos, em Nova York, em Wall Street. Pronto, está lá a lei marcial. Agora, qualquer pessoa que falar contra o governo, você pode ser preso sem defesa nenhuma. Você vai para o campo de concentração, exatamente como o maçom Hitler usava também esse código de Babilônia. Tá? Então, ele pode ser a qualquer momento acusado. Só uma pessoa falou contra eles, pronto. Observe que não há qualquer suposição de inocência, até que se prove a culpa, nem da ação do processo ter de provar o caso, não pela acusação de uma pessoa. O acusado pode ser legalmente decapitado. Você vai ser decapitado. Não, o cara disse que viu lá o cara fazendo, pronto. Você viu? Então pode mandar decapitar. É assim, irmão. O que está sendo aprovado aí já está aprovado. Agora, que tenham a sua atenção, vamos examinar mais a fundo a lei pública 102/14, que estabelece as leis de Noé como base para a lei internacional, a lei da Organização das Nações Unidas. Está vendo o governo mundial aqui? As quais todas as leis nacionais devem se ajustar. Essa lei pública destaca um grupo judaico para uma honorária especial, alegando que ele incorpora os princípios dessas leis de Noé. Esse grupo é o ultra-ortodoxo movimento Lubavitch, conhecido pela sua rígida aderência aos mínimos detalhes do Talmud. Esse grupo acredita que seu líder, o falecido rabino Menachem Gerson, é o Messias profetizado e está ansiosamente aguardando que ele proclame publicamente o seu ofício. Esse é um grupo fechado tão pequeno que pouquíssimas pessoas já ouviram falar dele. Ainda assim, o Congresso e o presidente dos Estados Unidos declararam na lei que esse rabi é universalmente respeitado e reverenciado e que o movimento Lubavitch tem estimulado e promovido essa lei de Noé. Dom Bell, mais uma vez, lança luz sobre o movimento Lubavitch, quando cita o rabino Lois Finkelstein, presidente do Seminário Teológico Judaico dos Estados Unidos, em 1943, que escreveu na Universal Jewish Encyclopedia, a Enciclopédia Judaica Universal. Então, deixa eu ver aqui se tem mais muita coisa. Não vai dar para ler tudo, eu só queria mostrar um pouco para os irmãos o que está acontecendo, né, irmão? Disso daqui, deixa eu ver aqui, só mais esse trechinho aqui para a gente encerrar, que eu quero mostrar que isso está esperado. Olha aqui, o farisaísmo é o talmudismo. O espírito dos antigos fariseus sobrevive inalterado. Quando o judeu estuda o Talmud, está, na verdade, repetindo argumentos usados nas academias palestinas, ênfase ele que adicionou, né, o autor. Em outras palavras, os seguidores do movimento talmúdico Lubavitch são os fariseus atuais. Agora você pensa, naquela época, quem matou Jesus ficava perseguindo Jesus, e os fariseus, os saduceus, não é? Então esse é o mesmo grupo que nós falamos, eles têm a mesma ideia. Muitos fariseus pertenciam secretamente ao grupo ocultista judaico na tradição oral, mais tarde conhecido como Cabala, satânico de ponta a ponta. Estudamos que a Cabala judaica forma um dos mais importantes pilares fundamentais sobre os quais todo o movimento da nova ordem mundial está assentado. Finalmente mostramos como os fariseus podiam odiar tanto a Jesus Cristo
mesmo diante de seus tremendos milagres. Entendemos porque Jesus tinha raiva dos ensinos e da hipocrisia dos fariseus, uma vez que entendemos que os fariseus nos dias de Jesus estavam envolvidos com uma sociedade secreta satânica. Olha aqui, está ouvindo aqui? Ó? Uma vez entendemos que os fariseus, nos dias de Jesus, estavam envolvidos com uma sociedade secreta satânica que poderemos compreender e eles odiavam tanto, né? Então, essa sociedade, leia os artigos, sociedade secreta mataram Jesus, que eles já tinham falado anteriormente. Essa é a sociedade cabala na época, é uma sociedade secreta. Essa mesma que está aqui do rei Herodes Agripa, dos 9 judeus desconhecidos. A cabala é de quem? Dos judeus. Então, entendendo esses negócios todos aqui, irmão? Então, não vou continuar isso aqui, senão vai ficar cansativo para os irmãos. Eu quero que os irmãos leiam depois. Aqui, ó. Deixa eu setar, a parte é importante também. Nesses 2 artigos, estudamos como os fariseus deram origem ao pecado imperdoável. Eles viam os inúmeros milagres sobrenaturais de Jesus e acreditavam que ele conseguia realizá-los porque era um adepto dos mistérios egípcios. Ele podia, dessa forma, acessar o poder do ocultismo. Jesus os alertou para não associar seu poder a Satanás, mas eles continuaram a fazer isso, cometendo assim um pecado imperdoável. Até hoje, a sociedade secreta ensina a seus membros que Jesus conseguia realizar seus milagres porque era um dos adeptos do ocultismo, né? E falam, não, Jesus pertenceu à maçonaria, Jesus pertenceu à sociedade não sei o que, oculta. Aí você vê em João 18, 20, e respondendo-lhe Jesus disse, eu sempre ensinei nos templos e sinagogas, tudo falei abertamente e nada disse em oculto. Está vendo aqui? Nada disse em oculto. Jesus ia pertencer à sociedade. Os fariseus também conseguiram matar Jesus sob o pretexto de que ele blasfemava contra Deus, violando a lei de Noé, número 2. Lembre-se das palavras de Jesus em Mateus 10, 24 e 25, em que seus discípulos serão tratados exatamente da mesma forma como ele foi. Eu me pergunto, se essas leis passarem em relação com a presente situação, a Lei Pública 102/14 estabelece que a tradução das leis americanas nas Nações Unidas de tal forma que a sustentar as 7 leis de Noé. Essas leis são uma falsificação dos 10 mandamentos promovidas pelo grupo ocultista neofarisaico ou movimento Lubavitch. Então, vai encontrando, até o finalzinho aqui. Dom Bell também afirma que os Lubavitches são um grupo místico, o que significa que eles ensinam a Cabala e o Talmud. Essa revelação que os liga diretamente à sociedade secreta hoje, que estão energizando o ímpeto rumo à nova ordem mundial, ou seja, os Illuminatis, os maçons e os Bilderbergs, para citar somente alguns. Portanto, parece natural que essa sociedade secreta olhe favoravelmente para um grupo judaico místico que possui suas raízes ativas na antiga Cabala, um grupo que é a alma gêmea da sociedade secreta atuais. Então, até aqui que eu tinha, aqui muda já para um outro item, evidência que as leis de Noé estão sendo impostas atualmente. Aí que eu entro já no Plano Nacional de Direitos Humanos, que eu mostrei no início, né? Eu coloquei ali no início. Então, eu quero mostrar aqui para vocês que a Bíblia tem razão, contando a história de Noé, como Deus destruiu as coisas de Noé, porque o mundo era violento, e hoje eles estão levando esse mundo a essa violência, justamente para destruir todo esse trabalho que Deus tinha feito lá. E agora é através da violência. E o Plano Nacional de Direitos Humanos, feito pela ONU, pela Organização de Direitos Humanos Internacionais, é isso. Preparando o mundo para a violência, para a guerra, distribuindo drogas, impunidade para os crimes, sacrifício de criança, prostituição, e tudo isso
E nós estamos lutando contra tudo isso, irmão. Nós estamos lutando, nós estamos botando as pessoas para lutar contra tudo isso, para ver se Deus tem misericórdia de nós e nos dê o escape, como foi dado a 8 pessoas de Noé. Noé e a família dele. 8 pessoas, irmão. Então nós estamos mostrando aqui como esse barco, Deus mandou Noé pregar para as pessoas, para se arrepender, que viria o dilúvio, que vinha a punição, como nós estamos falando agora, ó, vai vir a grande tribulação agora. Nós estamos pregando, Noé pregava, vai vir a grande tribulação, arrependa dos seus pecados. Ó, Deus vai acabar a terra com água. Ninguém acreditava. Irmão, está tudo na Bíblia. Como aconteceu o Império Babilônio, aconteceu o dilúvio. Aí começou, depois do dilúvio, começou a Babilônia. Aí na 4ª geração de Noé, já apareceu um engraçadinho chamado Nimrod, para se desviar do caminho do Senhor. Aí foi construir uma torre, porque ele queria chegar lá no topo dessa torre para falar com Deus. Irmão, quanta mentira. Hoje você pega o avião, anda lá em cima, nas nuvens, acima das nuvens, não encontra Deus ali para falar. Porque Deus, irmão, ele é sobrenatural. Ele não está limitado ao tempo, à nuvem, ao espaço. 1000 anos-luz para ele pode ser um dia, 1000 dias e como um dia. Um dia igual 1000 anos e 1000 anos como um dia. Para ele, então, não está limitado ao tempo. Então, o espaço, ele está em toda parte. Ele é o Espírito e está dentro de nós. Então, o Nimrod, depois que ele morreu, a esposa dele, quem era a esposa dele? Semíramis, casou com o próprio filho, o Tamuz. A mãe casou com o próprio filho, Tamuz, e eles começaram na selva, nas florestas, as atividades secretas. Eles foram lá fazer as atividades secretas. Agora você vê Semíramis, essa mulher que está no nosso dinheiro, da Estátua da Liberdade, que tem mais de 1000 nomes, ela foi passando com as gerações, teve o nome de Diana, teve o nome de Lua, teve o nome de Bafometa, Lucifera, e vários nomes essa mulher teve. Lá na época que o profeta Elias estava lutando contra 450 profetas de Baal e 400 profetas de Azerá. E Deus mandou matar todos os profetas na época. Essa mulher que está aí hoje, no nosso dinheiro, dos Illuminati, a Estátua da Liberdade. Aqui tem um shopping no Rio de Janeiro, tem uma estátua enorme dela ali, e o número do shopping é 4.666. Então isso não é difamação nossa, não é comprovação de fatos, irmãos. Estão vendo como são as coisas? Está acontecendo direitinho. E por que agora, como nós estamos pregando que virá a grande tribulação, vai haver a 3ª Guerra Mundial, vai ser um sofrimento tão grande como nunca existiu, Noé pregava. Mas ninguém ouvia, estavam todos lá ligados às sociedades secretas. E não deram crédito à palavra de Noé, não deram crédito no tempo romano lá a Jesus Cristo. E ele disse que agora esses últimos tempos seriam iguais aos tempos de Noé. E não perceberam, e não perceberam, e não perceberam. Só nós que estamos percebendo. Nesse povo que está ligado à religião batista, presbiteriana, metodista, não perceberam, porque ninguém ensina isso para eles. E está tudo dentro da Bíblia. E os caras acham que seguindo o Bispo Macedo, o Papa, o Billy Graham, o Silas Malafaia, o Valdomiro Santiago, não sei o quê. Você não precisa ler, você não precisa estudar a Bíblia. Irmãos, são todos ligados às sociedades secretas, aquela mesma cabala do passado, os mesmos que mataram Jesus Cristo. Estão ensinando o caminho do céu para as pessoas. Por isso nós pregamos, irmão. Como nós falamos que nós levamos informações. Nós não incentivamos ninguém a matar ninguém. Jesus não matou e nunca mandou matar ninguém. Ele mandou pregar. Isso nós fazemos muito bem. E pregamos com coragem, pregamos a palavra de Deus, a verdade. Irmãos, são muitos fatos. Eu estou preparando um estudo aí, vou botar quem somos os crentes sinceros. Irmão, nós fizemos muita coisa. Nós somos o primeiro e único até hoje a pregar Ezequiel 8, de 15 a 18, que eu citei aqui agora, na televisão. Ninguém mais pregou, ou DVD, ou CD, ninguém mais pregou, só nós.
Nós fomos os primeiros a traduzir aqui no Brasil os livros de moral e dogmas, irmão, mostrando toda essa parte da sociedade secreta que está envolvida, todo esse povo. Nós fomos os primeiros, irmãos, a fazer essas coisas aqui no Brasil, para que o povo brasileiro pudesse conhecer a verdade, se libertar de todo esse sistema pecaminoso que está aí, corrupto, e que não tem coragem de contar a verdade para o povo de Deus. Então, nós fomos devagarinho, irmão, fazendo esse trabalho e conseguimos, irmão, levar essa informação a muitos brasileiros. Hoje, o Brasil sabe essa verdade, mas porque você participou disso, você ajudou a divulgar isso. Mas se fosse depender desses religiosos que estão aí, o Brasil não conheceria nada disso. O Brasil não conheceria nada disso que está aí levando o pessoal para o inferno, e nós estamos desfazendo as obras do inimigo, né? Então é muito importante ter a participação de vocês nesse trabalho, mostrando que nós, a Igreja de Cristo Sincero, fomos os primeiros a traduzir, fomos o único a traduzir Dissipando as Trevas, mostrando que a mesma sociedade que matou Jesus, os discípulos, os apóstolos, é a mesma que está aqui no topo da maçonaria, gente. Nós somos os primeiros a mostrar que Jesus veio para desfazer as obras do diabo, o Filho de Deus se manifestou. Nós somos os primeiros a mostrar que, olha, Deus não habita em templo feito por mão de homem, está na Bíblia e ninguém prega. Nós somos os primeiros, irmão, a mostrar que a Bíblia tem 20 versículos mostrando que os construtores, a palavra maçom, se digita no dicionário, significa maçom, construtores, eles rejeitaram a pedra principal de esquina, que é Jesus. Aí você vê a vida, nós somos os primeiros a mostrar e provar que o apóstolo Paulo era um ex-maçom, pertencia ao sistema religioso judaico. Isso tudo trabalho inédito nosso, irmão. E tudo nós oferecemos de graça as informações. Aí quando 1 Coríntios 3,10 ele disse, um versículo bonito, hoje eu sou o sábio arquiteto. Aquela expressão que a maçonaria usa, do grande arquiteto do universo, o apóstolo Paulo, que escreveu quase todo o Novo Testamento, ele diz, hoje eu sou o sábio arquiteto. O fundamento que eu construo é Jesus Cristo, e ninguém pode pôr outro fundamento além do que já está posto. Irmão, só nós que pregamos isto aqui no Brasil. E entre os poucos do mundo. Então, todo esse trabalho, irmão, nós estamos fazendo que nem Noé. Nós estamos fazendo a obra de Deus e estamos pregando e mostrando isso. Quando o Saad veio aqui, que Deus nos concedeu ganhar o Saad para Jesus, saiu lá de dentro, gravou 42 minutos, deu a lista de todos esses falsos profetas que estão ligados a todo esse sistema satânico, babilônico, do Talmud, que mataram Jesus, estão liderando o sistema religioso. Deus nos concedeu o privilégio, irmão, de traduzir, os primeiros a traduzir o resumo e botar esse livro em divulgação aqui no Brasil, Scarlet and the Beast, os 3 volumes. E o segundo volume mostra que a maçonaria, a sociedade secreta controlam todas as religiões. Aí você pega a Bíblia, vem olhar aqui, a Bíblia não tem uma religião, Jesus não fundou nenhuma religião, Jesus não recomendou nenhuma religião e não mandou ninguém fundar nenhuma religião, irmão. Nós somos os únicos que temos coragem de provar e mostrar a palavra de Deus é verdade. Por que serve a palavra de Deus para esses homens aí, irmão? Para nada. Eles não usam mais a palavra de Deus. Aí escreve o livro do Ciro. Eu nunca escrevi nenhum livro. Não publiquei, eu poderia fazer. Nós temos os nossos trabalhos resumidos. Por vaidade, poderia fazer 10, 20 livros. Esse daqui eu traduzi e fiz a introdução do livro, explicando o que é o livro. O livro mais importante para a gente tem que ler é a Bíblia, irmão. Esses outros é só para confirmar o que está acontecendo no mundo. Então, este filme de Noé só veio para mostrar o que eles estão fazendo. O filme, depois nós vamos discutir amanhã, as coisas erradas que eles botaram no filme. Nossa, mas muita coisa errada, mas não tem nada a ver com o Noé da Bíblia. Botaram um montão de personagens, assim como fosse aqueles Transformers, aqueles robôs, tudo mal formado, para aquela cara de pedra, correndo para ajudar Noé a construir a arca. Onde tem isso na Bíblia? E o Tubal-Caim lutando contra aquele negócio, o Tubal-Caim depois embarca na arca e tenta matar Noé. Aí pega Cã, filho de Noé, e convence ele a protegê-lo ali. Depois a nora de Noé, a moça adotiva de Noé, não é nem filha dele,
ela engravida do filho de Noé e tem 2 meninas, ele disse que eu vou matar a menina. Porque Deus só queria levar aquela família, não queria família de outro lugar. Aí no filme fica aquele dilema, ele mata ou não mata a criança? Quer dizer, onde tem isso na Bíblia? Que tinha 2 netas de Noé, que Noé ia matar as filhas dele, as netas dele? Irmão, uma mentirada, uma coisa. Então mostra o Noé, um cara totalmente diferente de um homem fiel e temente a Deus. Um cara indeciso, um cara que não cumpriu a palavra de Deus. Então, um filme terrível. É filme de Illuminati, para trazer o assunto de Noé à tona, e para vocês saberem que nós estamos implantando as leis de Noé. Então, no Plano Nacional de Direitos Humanos, que nós já denunciamos isso há 7 ou 8 anos, irmão. O que eles estão fazendo está aí. Olha o filme de Noé que eles fizeram. Terrível, irmão. Eles estão dizendo, ó, nós estamos cumprindo aqui o nosso plano babilônico, que aconteceu lá nos tempos de Noé, aconteceu lá no Império Romano, como nós fizemos contra Jesus, e agora vamos fazer agora. E nós estamos igual Noé, fazendo a nossa parte, o nosso plano. Divulgando que vai vir grande destruição e em breve. E que Jesus venha arrebatar a igreja dele. Assim como Deus providenciou a arca para tirar um povo, daqui um povo, quantidade pequena, ele vem em breve agora arrebatar um povo. Não vai ser uma arca de madeira que os homens fizeram. Ele virá nas nuvens, não vai pisar no solo, ele virá nas nuvens, vão ressuscitar primeiro os mortos, e depois vão ressuscitar, vão subir os que estiverem vivos e salvos, com o corpo transfigurado. Isso vai acontecer agora em breve. Depois desse arrebatamento da igreja, sai de baixo. Vai ser maçonaria inglesa contra a francesa. Foram todas as guerras assim, irmão. Todas as guerras vai ser assim de novo. O ódio que eles alimentam um dos outros. O comunismo, a maçonaria francesa. O Fidel Castro, o Lula, a Rússia. Tudo isso, a Colômbia, é tudo maçonaria francesa. Estados Unidos, Israel, Inglaterra, uma grande parte do Canadá e outros países são maçonaria inglesa. Então a palavra de Deus diz, de onde virá o mal de Israel? Do norte. O que está ao norte de Israel? Toda a maçonaria francesa. A Rússia, que é o maior país comunista, China, tá lá os países árabes, todos ali por cima. Então já está escrito. E vai ser entre árabes e judeus que eles estão preparando isso. Agora, quem é que está junto com esses judeus? São os falsos cristãos que estão lá na sociedade secreta junto com os falsos judeus, que nós fomos os primeiros também aqui no Brasil, irmão, lutar, porque eu sou descendente judeu, e nós colocamos aqui, são os falsos sionistas, são os falsos judeus, são sionistas, gente. Nunca confunda um judeu com um sionista. Quem fez o Holocausto e matou aquele montão de judeus lá, foram os falsos judeus sionistas, os czares lá da Rússia, da maçonaria francesa, que fizeram a Primeira Guerra Mundial, a maçonaria francesa. Eu estou falando assim de modo grosseiro, né? E a Segunda Guerra Mundial já foi feita pela maçonaria inglesa. Agora vão ter a grande revanche das duas. Vão decidir quem vai ganhar. Todas as duas vão perder agora. Não vai ter vencedor agora. Todas as duas vão se autodestruir, serão exterminadas. Então será estabelecido, depois da grande tribulação, um novo céu e uma nova terra. Então Deus vai preservar ainda 1/3 dos judeus, como está em Zacarias, capítulo 12, 13, eles vão ser provados como se prova a prata e o ouro no fogo, e eles vão reconhecer que Jesus é o Messias a quem eles transpassaram. A quem eles transpassaram. Então, será reconhecido esse povo judeu, eles vão ver que o poder de Deus está com Jesus Cristo, né? E eles vão reconhecer que Jesus é o Messias e eles serão salvos. Então, são 144 mil que serão salvos na grande tribulação. E em cima desse povo, Deus vai continuar com eles na nova terra aqui, onde o leão vai viver junto com a corça, até os animais terão um novo comportamento. Não é? Então, voltando ao assunto que nós falamos. Essa aqui é uma réplica
que um holandês fez, lá um engenheiro, né, mostrando como que era a arca, né, o tamanho dela mais ou menos como foi. Literalmente, com certeza foi diferente disso em muitas coisas, mas ele pegou os tamanhos que estão na Bíblia e construiu essa arca em 3 andares. Deu para a gente ver muita coisa, né? E, na realidade, o que Deus queria? Que fosse colocada nessa arca um casal de cada espécie de animais, né? Deus fez isso, conta a história ali direitinho, mas eles não deixaram, nesse filme, irmão, eu acho que vale a pena ver o filme, porque é tanta besteira, é uma coisa, um enredo tão fora da palavra de Deus, para você ver a intenção dos Illuminatis mesmo, de levar um engano para as pessoas. Agora imagina as pessoas que não conhecem a palavra de Deus, vão acreditar que não é aquilo que o cinema mostrou, e pronto. E uma mentira dita 20 vezes, o que é que eles dizem? Vira verdade. É isso que está acontecendo. Mas exatamente isso, para aplicar as leis que eles chamam leis de Noé, que está no Plano Nacional de Direitos Humanos, que está aquilo que a gente fala, que nós somos os primeiros a denunciar a mão espalmada lá, a 5 metros dos Illuminati. Eles chamam de 7, é para tirar a propriedade. A lei diz que primeiro é paganizar o cristianismo. Se existir povo de Deus aqui, Satanás não reina. Então ele sabe que tem que destruir o plano de Deus. E o maior maçom de todos os tempos, Albert Pike, falou isso no dia 22 de janeiro de 1870. Ou seja, 70, 30, há 144 anos. O Albert Pike falou isso. 144 anos para dominar o mundo, precisamos fazer 3 guerras mundiais e destruir os cristãos. Como eles vão fazer isso? Matando, levando ao ateísmo, ao ecumenismo, e depois apresentar a todos eles a pura doutrina luciferiana. Não é? Então, preste atenção, irmão. Parece só mais um filme, mas esse filme, Noé, está mostrando o que ele veio fazer. Está confirmando aquilo que a gente já falou e está mostrando o que está na Bíblia. Vai ser como nos tempos de Noé. E eu acredito que eles devem dar mais ênfase a esse período de Noé. E você vai achar que aquilo é normal. Não, irmão, nós estamos vivendo o final de uma civilização. É o mesmo que nós estamos vivendo hoje. O pecado era muito grande, a violência era muito grande. E hoje você vê que a sociedade secreta pratica e incentiva a violência e punição zero. Punição zero. Exatamente nós estamos vivendo o tempo, como Jesus disse, será como nos tempos de Noé, como nos tempos de Sodoma e Gomorra. A palavra de Deus nos ensina homossexualismo. E tudo isso porque eu mostrei, fui o primeiro, irmão, a mostrar aqui para o Brasil que o anticristo é um homossexual. Daniel 11:37 foi o primeiro a mostrar isso, e mostrando que esse, coincidentemente, esse Bafomete é o deus da maçonaria, é o deus Baal, que fazia os varões, lá em Levítico 20, eles faziam matar os seus filhos pelo fogo, e depois fazia com que varão se deitasse com varão, que era abominação diante de Deus. Levítico 20, ele diz que é abominação sacrificar a criança, fazer as crianças passarem pelo fogo, né? E abominação varão se deitar com varão. Era quem? Os adoradores de Moloque. Os adoradores de Moloque. Isso que era a abominação que Deus mostrava ali. Então está tudo na Bíblia. Mas ninguém fala, irmão. Só nós que falamos aqui. Então, em nome de Jesus, ajude a divulgar esse trabalho que não é meu, que não é nosso. É da palavra de Deus, irmão. Só que tem os caras aí, são falsos profetas. Eles não pregam. Então eu fiquei feliz de ver esse filme, porque é o esperado, era isso. Você acha que Hollywood ia fazer um filme para pregar o Evangelho? Para ajudar, levar as pessoas para levar informação? A mídia toda está levando é só engano. Então preste atenção, Daniel 11, acho que é 20, né? Ou 25, é 25, diz o anticristo, ele virá escondidamente, ou seja, secretamente, e vai dominar o mundo através do engano. Do engano. Esse filme é engano, irmão. Olha quantos que vão cair nesse engano de que Noé é aquilo que ele mostra lá. A história é totalmente diferente, adulterada, totalmente, não tem nada a ver com Noé ali. Tá? Então, fica essa advertência para os irmãos, saber que os tempos que nós estamos vivendo são tempos maus.
E está sujeito a aparecer um montão de gente aí. Não me assusta se os maçons parecerem Silas Malafaia, Bispo Macedo, idolatrando isso daí. Não, o teu é fantástico, o filme de Noé é muito bom. Isso não me assusta não, irmão, porque esse é filme deles. É filme deles. É produzido por eles, justamente com esse intuito de enganar. Então, irmão, eu vou dizer, eu desde criança, minha mãe não deixava ir ao cinema, que naquela época diziam que era pecado. Hoje eu tenho convicção. Irmão, que a maior parte que você vê lá não presta. Não presta. Não presta. Eu fui hoje, quando eu vejo esses filmes, que são filmes que eu vou ler, que eu vou estudar, que eu sei que tem um interesse de eu trazer para explicar para as pessoas. Mas não gosto, não perco, não gasto tempo com cinema, não. Não gasto. Fico lendo a palavra de Deus, estudando, eu vou dormir, vou estudar anestesia, vou estudar informática, eu vou estudar a palavra de Deus, vou telefonar para um amigo, ligar para um... Não dá, não, irmão. Tempo perdido. Não te acrescenta nada. Não é? Agora, a gente tem que conhecer as armas do inimigo para desfazer as obras dele. Nós estamos aqui desfazendo, nesta noite, mais uma vez, as obras do diabo, porque foi para isso que o Filho de Deus se manifestou, e dizendo, esse mesmo Filho de Deus, ele veio buscar e salvar o que havia perdido. Né? E ele disse um convite a todas as pessoas, né? Em Mateus 11, 28, né, diz, vinde a mim, todos vós que estáis cansados e oprimidos, e eu vos aliviarei. Tomai sobre vós o meu jugo e aprendei de mim, que sou manso e humilde de coração, e encontrareis descanso para as vossas almas, pois o meu fardo é leve e o meu jugo é suave. Esse é o convite desse Jesus que nós pregamos. E ele disse, eu sempre ensinei nos templos e nas sinagogas. Tudo falei abertamente, nada disse ao povo. Né? Então Jesus nunca teve envolvimento com a sociedade. Tanto é que a sociedade secreta mataram ele, né? Imagina se Jesus fosse idolatrado pelas sociedades secretas. Vai ter alguma coisa errada. Então, eu agradeço a participação dos irmãos e vamos ver se amanhã a gente tem um tempo para começar mais cedo e a gente possa discutir o filme. Se os irmãos encontrarem mais informações, mas amanhã eu espero mostrar os erros intencionais do filme. Os erros não, são as ações intencionais de enganar as pessoas. Mas muito grosseiros, erros muito grosseiros. Infelizmente isso é para levar as pessoas para o inferno, para deturpar a palavra de Deus, não é? Mas é assim que tinha que ser e assim será, né? Porque está na palavra de Deus. Então eu vou pedir aqui ao nosso irmão, o Marcelo, que nos eleve a Deus em oração e agradece a Deus a palavra dele, ter levantado pessoas no passado como Noé, levantou pessoas como o próprio filho dele, né, o maior de todos, Jesus Cristo, os discípulos de Jesus, apóstolo Paulo, Pedro, João, a bênção. Imagina como nós iríamos viver no mundo se nós não tivéssemos os evangelhos aqui conosco hoje. E o maior sonho da maçonaria, irmão, o maior sonho, ninguém sabia disso, eu li, pensei, mas é a reconstrução do templo de Salomão, para botar aquela arca da aliança lá que Deus proibiu fazer. Então, todas essas novidades que você sabe disso daqui, você vê na internet as pessoas replicando e passando, saiu daqui, ó, desse nosso trabalho dos sinceros. Ninguém divulgava e falava isso, não. Tudo que tem de novo, de conhecimento novo aqui no Brasil, do Evangelho da Igreja de Cristo, você pode ter certeza que saíram de nós, crentes sinceros. Porque eles continuam pregando a mesma ideia antiga de todos esses líderes, de todo o sistema religioso. Eles não têm compromisso com o Deus da Bíblia, com Jesus Cristo. Eles têm compromisso com a sociedade secreta, com esse que faz esse trabalho horrível aqui. Ó. Seus dízimos, suas ofertas, vão lá para esses Hollywood para produzir esses filmes terríveis, para levar as pessoas ao engano. Né? São muito bem produzidos, né? Tecnicamente, as ficções, aquele negócio todo, irmão, mas nada a ver com o que está na palavra de Deus. Então vamos orar com o nosso irmão Marcelo, agradecendo a Deus as vidas desses servos, desses profetas, e principalmente de Jesus,
que vem nos libertar do engano. Doutor Pedrosa, eu ou Marcelo Martins? Você. Tá bom? Tá joia. É que tem dois e aí eu fico na dúvida. Senhor Jesus, peço que pela honra do teu nome, Pai, tua glória, o Senhor abençoe as nossas famílias, a todos aqueles que estão aqui no Hangout hoje, que vão assistir essa obra pelo YouTube, Pai, por todos os canais de comunicação da internet, aos que o Senhor alcançar com os CDs do ministério, desse seu ministério, meu Senhor Jesus Cristo, que o Senhor colocou o Dr. Pedrosa como a chave para as informações que nós temos, abençoar todos aqueles que necessitam da tua misericórdia, Pai, para que nós possamos levar mais a sério as coisas do Senhor. Abençoe as nossas famílias, abençoe as nossas tribulações, Pai, pois foi da tua profecia dizer que nós iríamos ter tribulações, mas que nós tenhamos bom ânimo para superá-las, e que pela honra do teu nome, meu Senhor Jesus Cristo, pelo sangue que o Senhor derramou na cruz do Calvário por todos nós, que o Senhor liberte as almas que estão pecando nesse mundo, que todos nós, quanto mais possível almas puder chegar junto ao Senhor, Pai, que o Senhor conceda que esse milagre aconteça, meu Senhor Jesus Cristo, pois o mundo, ele caminha para uma estrada sem fim. Às vezes nós pensamos que não vai ter saída, mas quando o Senhor colocou o teu povo na frente do Mar Vermelho, o Senhor abriu o Mar Vermelho para o teu povo, Pai. Então que o Senhor abra todos os caminhos para todos os que são cristãos, para todos que acreditam que o Senhor é o único e verdadeiro e suficiente Salvador, Pai. Que o Senhor abençoe a todos com a tua honra, tua glória, pelo poder do seu sangue, Pai. Em nome do Senhor. Amém. Agradecemos a participação do nosso irmão Marcelo e nós vamos estar aqui sempre, irmão, usando a palavra de Deus e pregando. Nós não temos compromisso para agradar os homens. Nós temos que agradar a Deus e a palavra dele tem que ser pregada, conforme está dentro da palavra. Então nós cremos que Jesus vai voltar em breve, como ele arrebatou, fez um novo céu, uma nova terra. Depois de Noé, ele preparou um novo povo, né? Então ele está nos preparando, assim como preparou Noé, para enfrentar esses dias maus que estão chegando. Então peço que os irmãos tenham misericórdia da Igreja de Cristo. Vamos orar, vamos pedir proteção de Deus para essa igreja, vamos caminhar nesse caminho estreito e confiar na palavra dele. Tudo isso se cumprirá. Se cumpriu tudo até agora, irmão. Por que não vai cumprir? A melhor coisa, o momento para a Igreja de Cristo, é a igreja que vem sofrendo há 2000 anos, sendo torturada, morta. E lembre de novo, procurem ler alguma coisa na internet sobre o Talmud. Quais são os ensinamentos do Talmud? É para liquidar com os cristãos, muito semelhantes que está aqui, ó, do juramento dos jesuítas e os juramentos aqui, ó, da sociedade secreta, quando matou Jesus, os discípulos e apóstolos. Perseguir a Igreja de Cristo. Como nós estou falando isso sempre, ninguém ensinou isso, ninguém também fala isso. Liberdade religiosa é diferente de liberdade para se pregar o Evangelho de Jesus Cristo. Você tem liberdade para criar e propagar e fazer as piores coisas do mundo, em nome de qualquer religião você tem permissão, em qualquer lugar do mundo. Agora, para abrir a Bíblia e pregar o Evangelho de Jesus Cristo, é muito difícil. E está tudo preparado assim para que não se pregue o Evangelho, mas para que se prospere o engano. Não é? Então a Igreja de Cristo está manifesta aí justamente para isso, para desfazer essas obras do inimigo. Né? Eu quero agradecer a participação dos irmãos, a audiência que nos tiveram pelo YouTube, pelo sinceros.ninja, sinceros.com, e pelo Google+, e ajude a divulgar isso, irmão, para as pessoas saberem
que aquilo lá eles deveriam colocar. Esse filme é uma ficção. Esse filme é um adultério da palavra de Deus. Porque muitas pessoas vão sair de lá desse cinema, inclusive o próprio Evangelho, achando que aquilo é a vida real de Noé. Tá bom? Um grande abraço em todos. Encerremos mais esse Hangout em nome de Jesus.